Olá, bem-vindos ao programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. Nesta série de encontros, além de celebrar todas essas décadas de existência do tribunal, vamos falar de assuntos muito relevantes para a sociedade cearense. E no programa de hoje, o assunto é a importância histórica do tribunal e a sua relação com o meio acadêmico. E agora, nesse primeiro bloco, eu recebo o professor Valli Menezes, ele é reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, eu queria começar perguntando, justo assim, a minha introdução, né? A importância do Tribunal de Justiça para o Ceará nesses 150 anos. Bom, eu posso dividir a importância em muitos cenários, né? Vou resumir numa palavra, eu considero o Tribunal de Justiça do Ceará um dos braços guardiões da sociedade, da justiça, e assim o sendo, é um elo de ligação, de aproximação do poder judiciário com aquilo que é mais caro para uma sociedade, a convivência harmônica, as questões relacionadas ao acesso à justiça, as questões relacionadas à confiança no poder judiciário de que certamente haverá a aplicação, não somente da lei, mas uma aplicação de um cenário que tem o cidadão, que tem as pessoas como foco principal, respeitado, logicamente, aquilo que a magistratura do TJ também guarda, que é ser esse guardião da justiça. Muito bem. E em relação ao meio acadêmico, a importância também dessa aproximação entre meio acadêmico e justiça, o FCE tem alguns acordos com o tribunal, né? O senhor mesmo conhece o presidente, atual presidente Abelardo. Como é essa relação hoje entre o FCE e o TJ cearense? Primeiro, vou ressaltar que a academia em si, toda a academia, independente de ser o Instituto Federal do Ceará, ela precisa respirar aquilo que acontece no Tribunal de Justiça e o contrário. Algumas universidades formam seus advogados que posteriormente vão ocupar os cargos no Tribunal de Justiça, em outros cargos, em outra magistratura, em outros cenários jurídicos, né? Especificamente do Instituto Federal do Ceará, nós não temos curso na área jurídica, no entanto, nós temos muitos cursos que são transversais e são bases de apoio à decisão ao tribunal. Com o próprio Abelardo, o presidente, o desembargador Abelardo, nós tivemos muita proximidade pela visão de futuro que ele deseja dar ao tribunal e deixar como legado, né? Especificamente, nós temos trabalhado muito com ele na perspectiva de, por exemplo, em algumas apreensões que tem o tribunal, no caso a gente tem um acordo para equipamentos eletrônicos, onde nós pegamos esses equipamentos eletrônicos, nós recuperamos esses equipamentos eletrônicos, nós doamos à comunidade, nós redistribuímos essas ações como um cenário social e de inclusão digital dentro da visão de transformação digital. A outra especificidade que estamos tratando com o Dr. Abelardo é a segurança da informação, a transformação digital no que concerne ao combate ao crime, ao combate às fake news, ao combate, por exemplo, ao acesso desigual de informação, a questão da infância, da juventude, a violência contra a mulher. Então, nós estamos trabalhando muito nesse cenário, também com a nossa Procuradoria Jurídica. Recentemente, nós estamos com o Dr. Abelardo criando um programa para que permita que pessoas com baixa visão e com necessidades específicas possam acessar ao tribunal. Isso tem um poder de inclusão social extremo, porque você imagina um cego andando ali no Clóvis Bevilacqua, no próprio tribunal, com uma coisa imensa, e a dificuldade dele encontrar uma sala, né? Mas a estratégia do Abelardo, ela vai além disso, né? Do time, do desembargador, dessa transformação digital, como nós tornamos o tribunal mais transparente, mais célere, mais acessível, mais inteligente, mais integrado com a sociedade, respeitando o lado humano, né? A tecnologia, ela não é solução para tudo, ela é um braço para atender as especificações, as especificidades humanas. Sem dúvida, e uma das ações que o tribunal tem começado a fazer, que também é muito importante, é essa questão de sair, mudando um pouco esse paradigma de que as pessoas procuram a justiça, não, mas a justiça também procura as pessoas, né? Então tem o projeto de justiça itinerante que começou em 2023. Qual é a importância que o senhor vê dessa coisa de a justiça ir
também buscar o cidadão, qual é o seu problema, o que você está precisando, que não é uma coisa tão comum que a gente vê nos tribunais do Brasil. É o que numa das minhas conversas com o presidente Abelardo, ele disse: rapaz, a gente precisa sair da corte. E é o que nós estamos também fazendo no Instituto Federal do Ceará, sair da corte. E isso é muito estratégico, porque, volto a dizer, o tribunal vai à base, onde as pessoas precisam da informação. E dentro desse nosso acordo com o próprio desembargador Abelardo, que tecnologias nós podemos usar de fácil acesso para a pessoa mais carente, para a pessoa mais comum, que é importante, como é que a gente leva essa linguagem do tribunal. E esse sair da corte, de estar mais próximo, você vê o resultado. Dúvidas pequenas que poderiam gerar filas imensas no tribunal são simplesmente desfeitas, e ali a pessoa tem o acesso à cidadania, ao Tribunal de Justiça, às leis, entende. Eu mesmo tenho uma história que eu sempre falei para o presidente Abelardo, que quando eu fui chamado para resolver um problema do Tribunal de Justiça, olha que era eu disse: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu passei pensando, meu Deus, o que foi que eu fui? Quando eu fui ver, era uma bobagem. Você imagina uma pessoa que não conhece o tribunal. Então, esse chegar perto, esse chegar próximo, é a verdadeira transformação social, digital e humana que a visão de futuro que o tribunal tem, fruto de um legado forte de outros desembargadores, mas potencializado pelo presidente Abelardo, tem de chegar próximo às pessoas. Bom, e essa visão de futuro dele também, né, que o senhor marcou aqui na nossa conversa. É importante que um órgão de justiça tenha essa visão de futuro, porque na verdade quando a gente fala de futuro, é uma coisa assim, um conceito assim que às vezes pode parecer meio etéreo, mas é muito importante, porque pensar o futuro é planejar, né, é criar uma organização. Isso, para um órgão como o Tribunal de Justiça, é muito importante, né? Vamos aprofundar um pouco mais nessa questão da visão de futuro. Como o senhor enxerga isso, a visão de futuro? O que seria determinar uma visão de futuro? Primeiro, ela é estratégica, como você bem fala. Estratégica em que sentido? O que é a visão do futuro? É o futuro próximo, é o futuro distante? Então é planejar. Planejar. Primeiro planejamento, aí já é a nossa ação com o tribunal, como é que nós vamos planejar a questão dos crimes cibernéticos? Que hoje é comum, mas ele vai ser aprofundado. Então a gente tem que estar sempre passos à frente disso. Como é que nós vamos tratar a questão do direito digital? Hoje era impensável você fazer uma compra remotamente, assinar digitalmente e ser aceito. Hoje isso é muito comum. Mas além disso, como é que a gente rastreia esses documentos? Como é que a gente dá credibilidade àquele documento ou àquela ação específica que está sendo feita? Como é que a gente se protege das invasões? Como é que nós, utilizando essa transformação digital que o mundo está passando, como é que o tribunal se insere? Como é que a gente gera tecnologias, por exemplo, uma que eu gosto muito, que é a minha área, que eu sou físico, é a área de criptografia. Como é que a gente insere criptografia quântica para que as chaves de acesso ao tribunal não sejam invadidas? E essa visão de futuro, que por vezes, às vezes eu até penso assim, olha, parece que a gente está assistindo um filme de ficção científica, mas não, isso é real. O tribunal usa. Como é que a gente aplica inteligência artificial aos processos? Como é que a gente reduz a carga de trabalho de um desembargador, de um magistrado, de um advogado, em documentos que poderiam ser analisados a priori por um robô e depois a experiência humana, aquilo que é direito do magistrado, ele analisar e dizer: olha, tem jurisprudência, não tem jurisprudência, a ação é essa, a lei é essa. A questão também, sabe, da visão de futuro com a transformação social, como é que o Tribunal de Justiça vai se preparar para essa teia digital que todo mundo fala que vai acontecer, e a gente às vezes não percebe, mas ela acontece em vários mundos. Às vezes ela não chega no homem simples, no homem comum, mas chega nas grandes corporações, e o tribunal precisa estar atento a tudo isso, a conversa com os outros atores da justiça que também estão fazendo essa mesma transformação. Então, essa visão do futuro é se preparar, se planejar e pensar no futuro para deixar um legado estratégico para esse Estado e ser um modelo, sabe? O tribunal tem uma visão de futuro para ser um modelo para o país, Sem dúvida. E outra estratégia do tribunal que vem sendo posta em prática, que também é muito importante, também representa uma mudança de paradigma, que não é muito nova, mas precisa ser sempre incentivada, é a questão do consenso, né?
E chega a ser meio paradoxal, porque a gente vive hoje uma era de muitos conflitos, né? de muita polarização. E, ao mesmo tempo, o tribunal aposta nessa busca pelo consenso, para que as partes em conflito possam chegar num acordo. Como o senhor vê essa questão do consenso hoje, que o tribunal busque o consenso numa época tão polarizada? É por isso que eu iniciei a minha frase dizendo que o tribunal é o guardião da justiça, o guardião da sociedade, né? Hoje e sempre deverá necessariamente, independente do tempo, que a gente busque essa harmonia, esse consenso, porque tudo que envolve o direito, o nome já próprio diz, é o seu direito, é o meu direito, é o meu dever, é o seu dever, e a gente precisa encontrar, eu não diria o mesmo termo, o meio termo, mas encontrar esse ato consensual, que é fruto, novamente, da expressão que eu falo e me encanto quando eu conheci profundamente o Tribunal de Justiça e perdi o meu medo. Eu disse, olha, o consenso é uma busca estratégica, porque, veja, temos aí no mundo de vários conflitos. E qual é o maior desafio? É as nações entrarem em consenso. E assim também são as pessoas. O papel do tribunal nessa perspectiva, volto mais uma vez, daí a estratégia de sair da corte e ir para a base, é para dizer, vamos entrar num acordo, vamos entrar no consenso, vamos entender, porque quando você entende o que é o Tribunal de Justiça, quando você entende a missão, o valor que é do Tribunal de Justiça, você passa a compreender, diz, opa, não é só o meu direito, é o nosso direito, é a nossa sociedade. E isso não é trivial. Não é trivial em se tratando de relações jurídicas, em relações humanas. Eu tenho certeza que essa é uma outra visão estratégica de futuro, a busca pelo consenso, pela harmonização e a aplicação do direito como deve ser. Sem dúvida. As pesquisas mostram, né, normalmente, quando se faz uma avaliação na sociedade do papel da justiça, os resultados não costumam ser muito bons, ou seja, as pessoas têm uma certa não só desconfiança, mas também muita gente que precisa da justiça sofre com a velocidade dos processos que não são muito rápidos. O que a justiça precisa fazer para que tenha um maior apoio das pessoas, da sociedade, na sua opinião? Primeiro, ser transparente, dar os resultados. Então, por vezes, você vê os magistrados advogados com uma pilha de processos imensa. E é humanamente impossível, porque você tem ali naquele meio dos processos muito importantes e outros muito relevantes e outros comuns. Aí é que entra, comuns não significa dizer que eles não sejam importantes. Comuns que eles são rotineiros, repetitivos. Né? Então aí é que entra um braço tecnológico para dar esse suporte ao Tribunal de Justiça. Ele dizer, olha, desses 3.000 processos, esses 200 aqui são muito relevantes e precisam de uma atenção especial. Esse restante, esses 2.800, são processos, eu diria, mais simples, mais comuns, que a inteligência artificial ou que outra estratégia de futuro que virá pode dizer para o magistrado, para o advogado, olha, um caminho para a solução é essa, então a tua equipe pode analisar dessa forma, que tem as questões de jurisprudência, as questões relacionadas ao direito, e isso vai ajudar. Então, ser célere significa dizer que você precisa usar ferramentas inteligentes, humanas, né, que ajudem a ter os resultados que você deseja. Com isso, você se torna mais transparente, você se torna mais célere, você se torna mais confiável, e isso não é simplesmente uma ação tecnológica. Mais uma vez, eu volto a dizer, você tem que sair também da corte para chegar lá na pontinha e dizer, olha, nós queremos te ouvir, nós queremos conversar, nós queremos nos mostrar, porque quando você conhece, você confia. Quando você não conhece, você fica desconfiado realmente, ainda mais aqui em nível Brasil, né? Claro, então sem dúvida seria uma questão também de melhorar a velocidade e melhorar a relação com a sociedade. E aí a inteligência artificial. Existe um debate hoje, né? A inteligência artificial já está aí. Existem os detratores da inteligência artificial, né? Os que dizem que a inteligência artificial vai retirar os empregos, que vai criar muitos problemas para a sociedade. Qual é a sua visão sobre a inteligência artificial e principalmente aplicada à justiça? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, como também disseram que a digitalização ia tirar muitos empregos e ela gerou outros empregos. Né? Então,
tem outras pessoas que não acreditam. Isso é bom, isso é muito bom para que a gente perceba que a gente não pode fazer tudo, mas é um caminho sem volta. A inteligência artificial ela vai ser não o único, um dos braços para a justiça, para ajudar a justiça a ser mais célere, mais transparente, mais inteligente, mais próxima das pessoas e mais objetiva. Muito bem, muito obrigado, professor, pela presença. Estamos terminando aqui o primeiro bloco do nosso programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre história e justiça. Com a Tainara Araújo, a gente já volta. Muito obrigado. Estamos de volta com o programa 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. Hoje estamos falando sobre a importância histórica do tribunal e sua relação com o meio acadêmico. A gente recebe agora a historiadora Tainara Araújo. Muito bem-vinda, obrigado pela presença. Um prazer ter você aqui. Bom, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará foi fundado em 1874 como Tribunal da Relação. Naquela época, o governo imperial do Brasil estava empenhado em inaugurar os seus tribunais. Aí eu começo perguntando, qual foi a importância histórica daquele momento do surgimento desses tribunais em 1874, fim do século XIX? Eu acho que primeiro a gente tem que remontar essa história do poder judiciário no Brasil, que tem total relação com a colonização, né? Então, assim, essa ideia de poder judiciário vem com a colonização. Né? Então, e era um poder que não era no modelo português, que não era tripartite, né? Que não tinha essa noção de separação entre poderes, que era um poder ligado ao rei, era um poder que emanava do rei. Então, primeiro, não se tinha uma independência em relação a Brasil e Portugal, e esse poder era concentrado e vinculado a diversos aspectos, político, social, econômico e religioso. Tudo junto dentro do Poder Judiciário. Então, com o advento dos tribunais de relação, como o do Ceará, em 1874, se tem, primeiro, essa grande noção de repartição dos poderes, de acesso à justiça, né, para as pessoas comuns, não só para quem tem bem aquisitivo. Isso vai se consolidando um pouco depois, com as defensorias públicas e tal, mas isso já é um começo, já é um início, assim, de que, olha, tem que ter um poder que não seja vinculado a uma realeza, que não seja vinculado a alguém com poder aquisitivo, mas que seja para todas as pessoas e que também não seja vinculado ao poder político, né? Claro, isso, imagino, como todo fato histórico, foi um processo. A gente tem uma data, né, que 3 de fevereiro de 1874, mas foi todo um processo, né? Essa diferença que você está explicando, né, dessa importância da divisão dos poderes, era toda uma novidade na época, né? E deve ter sido um processo longo, né, para que isso fosse estabelecido e consolidado. Então, muito importante essa inauguração e esse conceito de divisão de poderes, né, para o Brasil. Sim, sim. Porque isso traz, primeiro, uma separação. Se tem os primeiros passos, os primeiros ideais para o que a gente tem hoje como Estado democrático de direito, que é esse Estado que preza pela igualdade, pelo equilíbrio entre os poderes, pela equidade entre as instituições e pessoas, né? Então, esse foi um primeiro rumo nesse caminho de procura de um equilíbrio social. Porque parte dessa ideia de poder judiciário é uma ideia de pacificação da sociedade. E para se ter pacificação da sociedade, encerramento de conflitos, se parte dessa noção de equilíbrio social, né? Então, esse é o primeiro caminho para uma noção de equilíbrio social no Brasil. Sem dúvida. E como as leis e práticas judiciais elas têm sido influenciadas por movimentos sociais ao longo da história? Pronto. Isso também a gente ainda pode retomar o período colonial e o início da República, por exemplo, com o movimento da abolição, né? O movimento abolicionista nasce, em parte, dos movimentos quilombolas, né, e em parte dos movimentos de intelectuais abolicionistas,
obviamente, dentro de uma conjuntura internacional, com a industrialização na A necessidade Inglaterra, de trabalhadores, a necessidade de trabalhadores assalariados. e assalariados para comprar esses produtos manufaturados, inclusive, mas isso no chão brasileiro parte dessa noção dos movimentos sociais de pessoas negras. Inclusive, eu queria fazer menção hoje ao Nego Bispo, que faleceu ontem, e que é um grande escritor, poeta, quilombola, é um homem da terra, e um homem que falava sobre o racismo no Brasil e que falava mais ainda sobre a resistência ao racismo, sobre os ideais do povo negro aqui, a importância do povo negro aqui. Ele faleceu ontem, ele é um grande mestre que nos deixa, que se encantou, e eu queria retomar e renomar assim, o nome dele aqui, para essa história sobre a luta contra a escravidão no Brasil. E uma das coisas que ele dizia é: a gente tem que parar de falar o tanto que a gente perdeu, porque isso os brancos já fazem, né, essa história oficial já faz, e falar o quanto a gente ganhou. E aí isso é uma luta do movimento negro. A Lei Áurea não é uma lei assinada pela princesa Isabel, bondosa, não tem nada disso. É uma lei firmada em muita luta, em um processo de séculos de luta do movimento negro no país, que teve um alcance também ligado a intelectuais. Então, foi muito importante, apesar de que a gente sabe que os resultados dela, né, ao longo do tempo na história, não foram tão satisfatórios porque não foi administrada aquela decisão, né? Sim. Mas a gente não pode negar a importância da decisão, por mais a pompa que querem colocar, uma grande vitória, né? E, por exemplo, isso está embasado tanto nos quilombos como, por exemplo, no estado do Ceará. A gente tem a grande figura do Dragão do Mar, que era um jangadeiro, que era uma pessoa simples, né? Era um jangadeiro que resolveu lutar contra a escravidão, né? Que resolveu barrar, onde ele podia, que era ali em relação às jangadas, o tráfico de escravos. Então, isso é para entender que essas diversas leis, elas seguem um rumo de muitas lutas anteriores, né? Então, eu acho que tem isso. Tem também em relação, por exemplo, os movimentos feministas pelo mundo. Então, as leis que hoje a gente tem, por exemplo, em 2006, a Lei Maria da Penha, 2015, a Lei do Feminicídio, agora, de 2021, a Lei contra a Violência de Gênero na Política, né? As leis anteriores, por exemplo, da primeira juíza, que foi em 1979, ela só conseguiu estar nesse lugar porque anteriormente a gente teve uma lei que mulheres puderam acessar a universidade, meninas puderam acessar o sistema educacional. Então, assim, o sistema judiciário fala, e a promulgação dessas leis fala de todo um período anterior de lutas e de todo um contexto, né? Então, por exemplo, a promulgação da lei do divórcio em 1977 fala muito, por exemplo, do julgamento da Ângela Diniz, que saiu até um filme, né, agora sobre ela, que foi o quê? Uma mulher vítima de feminicídio, assassinada pelo seu companheiro, que teve um primeiro julgamento hediondo, assim, né, que criminalizou ela como vítima e não seu agressor, e a partir disso teve uma série de lutas para se ter um outro julgamento, e aí o Poder Judiciário realmente julgou esse homem e o condenou, e a partir disso, a partir desses fatos históricos também vai se construindo um caminho de luta e para leis, né, e o Poder Judiciário tem uma importância muito grande nisso. Claro, é importante você citar essa questão aí da lei da Diniz, porque um dos temas dessa nossa série de programas tem a ver com o poder da mulher a força da mulher no poder judiciário, né? Uhum. E aí eu gosto de falar muito da questão que essa importância não é só numérica, tem a ver também com a perspectiva de gênero, né? A perspectiva de gênero no judiciário é muito importante para que não aconteçam coisas como aconteceu no primeiro julgamento. Essa visão é importante. Você acha que, ou seja, a presença da mulher no judiciário hoje já está totalmente contemplada ou tem muito ainda para avançar? Não, temos muito a avançar, né? Inclusive, saiu Rosa Weber agora e a gente vê um homem sendo colocado no lugar dela, né? Então, assim, não se tem paridade, não se tem representatividade. Se não se tem isso, não se tem uma lente que não precisa ser definitivamente a lente do feminismo, né? Uhum. Já que não é um movimento, é um poder do Estado, mas uma lente que traga
os ideais relacionados à luta por direitos de igualdade. Então, se não tem uma mulher nesse espaço, provavelmente muitos dos processos ligados a vítimas mulheres não vão ter um olhar mais atento, Claro. né? Claro que os juízes são capacitados Atento para olhar justo, uma né? diversidade, ter justiça, mas se você não tem representatividade, você inclusive não pauta determinadas coisas como urgentes, né? Então, assim, por exemplo, se você não tem pessoas negras no poder no Brasil, se você não tem juízes negros, né, em sua maioria os juízes são homens e brancos, isso reflete no encarceramento em massa, né? O Brasil sofre, a níveis mundiais, alarmantes com o encarceramento em massa de jovens negros e pobres. Saiu recentemente uma pesquisa que 69% das pessoas presas hoje são negras ou pardas. Sim. E aí você pensa que parte dessas pessoas não foram presas por crimes hediondos. A maior parte dessas pessoas foram presas por porte de droga, por desacato à autoridade, que é uma noção muito vaga de crime, por pequenos furtos, por exemplo, um furto de uma lata de leite de uma mãe negra, pobre, que está precisando alimentar seus filhos. Essas pessoas vão para o mesmo sistema criminal de presos de grandes organizações criminosas, né? Então, esse encarceramento em massa, se você pensa num poder judiciário mais plural, com maior representatividade, talvez dentro desse poder, em vez de mandar essa pessoa com um crime tão pequeno, né? Como um furto, como um posse de droga, para um presídio e mandá-la para um sistema de pena alternativa, a vida dela seria transformada, né? Por isso. Então, assim, parte dessa noção de necessidade de representatividade, pluralidade dentro do Poder Judiciário é também em relação a essas decisões, porque decide sobre a vida ou a morte dessas pessoas, né? Sem dúvida. Bom, e quais são os desafios persistentes na busca por um sistema judicial justo e equitativo, na sua opinião? Eu acho que primeiro isso que a gente já estava conversando sobre a necessidade de representatividade e pluralidade dentro do sistema judiciário. Também rever essa noção de crime, de leis aplicadas, né? Assim, o juiz tem que olhar para todo um contexto social para aplicar determinada legislação. Tem que ter uma leitura dessa sociedade, né? Por exemplo, como foi lido em relação ao casamento homoafetivo, né? Foi-se visto na legislação que, olha, isso aqui, a gente não está cumprindo essa legislação. Isso daqui está ferindo o direito das pessoas, os direitos civis das pessoas de se unirem, de compartilharem uma vida, de terem acesso a direitos, porque quando você casa, você tem acesso a uma gama de direitos, né, ligados ao seu companheiro. Então, assim, primeiro, esse olhar atento para a sociedade, para as demandas da sociedade, né, inclusive para aplicar de forma adequada a lei, ou para lutar para que ela seja modificada se ela não está prezando pela igualdade, né, entre as pessoas, pela equidade, pelo equilíbrio social e pelo fim dos conflitos. Então, eu acho que esse é um dos grandes pontos, dos grandes nichos. Eu acho que a gente também tem que pensar em políticas públicas de segurança pública no Brasil, e o Poder Judiciário tem total relação com isso. A gente vive um país, novamente, de encarceramento em massa, de extrema letalidade policial, né? Então, assim, as pessoas são mortas em grandes operações policiais, e fica por isso, assim, a gente não vê uma celeridade em processos em relação a isso. Falta punição, talvez, né? E eu queria dar um exemplo concreto aqui que me impressiona demais a situação em Maceió, né? Que você tem uma empresa que explorou durante anos, né, um sistema lá ecológico, o meio ambiente daquela região, provocando desastre, está provocando, e aí você começa a pensar, e quem são os responsáveis? Quem vai ser preso? Quem vai ser preso? Como assim? Quem vai pagar uma indenização? A empresa não tem vergonha, né? Como é que, né? Então isso aí é sério, aí a gente pensa sempre na justiça. É a mesma lógica das americanas. Né? Assim, quem foi preso? Quem perdeu um patrimônio? O que aconteceu? Ou foram só os trabalhadores que foram demitidos, perderam seus empregos e aquele rombo todo foi responsabilizado neles, né? Então, assim, pensar também que o Poder Judiciário tem que agir para coibir
esse tipo de coisa, né? De que pessoas que têm um poder, grandes empresas e pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, influência política, não sejam punidas. Claro, porque isso também gera a confiança da população. E a importância, né, eu acho que historicamente tem isso também, que deve ter variado ao longo da história, é como a população vê o seu sistema de justiça. Isso deve Sim. ser muito importante. Se não existe punição, o descrédito é total, né? Você não acredita naquele sistema. Sim. Principalmente as pessoas que são vítimas, no caso que eu dei o exemplo aí de Maceió. Eu estava lendo um estudo da Irlis Barreira, professora do Departamento de Sociologia da UFC, em que ela pesquisava lideranças comunitárias e como essas lideranças viam sua relação com a política, por exemplo. E sempre se tinha uma fala de afastamento, porque a política parecia esse lugar onde se estar longe do poder. Em relação tanto à política como à polícia, como o poder judiciário. Porque as pessoas diziam, se eu errar aqui, o que vai vir para mim vai ser muito maior, né, uma pessoa de comunidade, do que para um cara de crime de colarinho branco. Então as pessoas têm essa noção muito clara de que se eu cometer um furto, eu vou ser presa e passar muitos anos na cadeia, enquanto um cara muito rico, dono de uma grande empresa, se ele fizer um rombo financeiro enorme no Estado, ele vai pagar alguma multa. Ou destruir um ecossistema como o de Maceió. Destruir a vida de diversas pessoas, destruir a casa das Bairros pessoas. inteiros. Bairros inteiros. Nada vai acontecer com ele. Então, assim, a gente tem que mudar. Primeiro, a gente tem que mudar o sistema judiciário para depois conseguir alterar a consciência das pessoas e a visão das pessoas sobre ele. As pessoas têm que ter confiança de que se tem realmente igualdade. Né? Bom, o Poder Judiciário do Ceará, através do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, está fazendo uma série de ações, né? Tá se informatizando, está saindo para buscar a sociedade no projeto de justiça itinerante, ir atrás da sociedade, também se modernizando e buscando também consenso, né? Uma visão importante do tribunal, e está fazendo 150 anos. Qual a importância desse tribunal para o Ceará? Eu acho que a importância é, primeiro, de se saber que existe justiça no Ceará, né? E que as pessoas têm acesso a essa justiça. Por exemplo, o nosso fórum, o Clóvis Bevilacqua, é o maior prédio público da América Latina. Não é só porque ele é grande e monumental, é porque ele abriga uma série de instituições de justiça, né? 127 instituições. Então, assim, isso é para dar acesso às pessoas ao Poder Judiciário. Então, assim, eu acho que primeiro tem isso, assim, a gente tem uma justiça, um sistema de justiça consolidado no Ceará, né? Que vem através desses 150 anos de história. Então, isso é muito relevante para a diminuição dos conflitos, apesar de que vivemos um caos de conflito social no Ceará, principalmente por conta do advento das facções, mas você vê que tem uma justiça que está ali para as pessoas e que tem um papel importante e consolidado, né? E que as pessoas se sentem atendidas por ela. Tem a questão da morosidade da justiça, em que as pessoas pontuam isso, porque elas veem todo um aparato, veem a importância desse aparato, mas veem que às vezes os processos não andam tão bem. Então eu acho que primeiro a gente tem a importância desse poder consolidado, que é consolidado aqui no Estado há 150 anos, e também a gente vê o outro lado, que é a morosidade dessa justiça. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem um elogio a essa instituição, que é consolidada e que talvez não se dobre tanto ao poder econômico e político como outras instituições no Brasil e no estado do Ceará, por exemplo, ao mesmo tempo a gente luta para que ela melhore. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, chegamos ao final do nosso programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A gente falou sobre a importância histórica do tribunal e sua relação com a academia. Muito obrigado, até a próxima.